Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários e essa semana nós estamos abordando um tema chamado Alegria Sem Fim. Por quê? Porque se estamos em Cristo, não há razão para a gente viver miseravelmente na tristeza. E estamos abordando assuntos com relação a esse aspecto. E hoje nós vamos tratar sobre uma questão que você vai precisar entender. Né? Como tudo, né? Nós precisamos entender para poder fazer. Podemos ser causadores da alegria. Você e eu podemos ser causadores da alegria um do outro. E o nosso texto é Filipenses capítulo 2, nos versos de 1 a 4. E nós vamos ler juntos aqui. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Lembrando que o nosso grande esforço, biblicamente falando, é que a gente vai assumindo um modelo de pensar bíblico que vai então definindo tudo que a gente faz. Tudo que a gente quer fazer, todos os nossos sonhos, o nosso vocabulário, o que a gente vai dizer sim, o que é aquilo que a gente vai dizer não, porque nós estamos procurando viver uma vida de crescimento com Cristo numa perspectiva de cultura bíblica. Nós estamos querendo viver esse processo onde Deus vai trabalhando em nós, por nós e através de nós. Então o texto vai trazer alguns aspectos, né? Eu abri 4 aspectos aqui, e o primeiro é que há uma exortação em Cristo. O que é exortação? É motivação, né? Conhecer Jesus não é apenas saber sobre Ele, mas ter relacionamento com Ele por causa dele. Conhecer Jesus e conhecê-lo pela própria experiência de andar com Ele, de depender dEle, de viver a vontade dEle. E como nós já descobrimos que as coisas não acontecem necessariamente imediatamente, porque se acontecer imediatamente, parece que não fixa, entendeu? Não fixa. A gente parece que não andou e não houve, digamos, uma ação divina, mas houve simplesmente uma mágica. Ou tinha que ser assim mesmo, ou isso é uma coincidência, né? Então eu preciso entender essa motivação que eu tenho em Cristo nos meus relacionamentos, tanto com Ele como com o próximo, pela minha experiência, pela vivência diária, pela minha perspectiva espiritual de tudo, né? Quer comais ou bebais, façais outra coisa, qualquer fazer tudo para a glória de Deus. Então, se comer e beber as coisas básicas da vida é espiritual, quanto mais qualquer outra coisa. Então, quando a gente chega nesse ponto desse conhecimento, dessa relação e dessa motivação, estamos em Cristo. E aí Ele nos motiva. Para quê? Para continuar nele. Para viver essa verdadeira paixão, não no sentido puramente de uma expressão religiosa, mas de uma vida que se transforma dia a dia. Segunda coisa, ele vai falar sobre a consolação do amor, a exortação do amor, a consolação do amor, que são coisas extremamente importantes que a gente precisa aprender. As pessoas usam, às vezes, a palavra exortação como uma repreensão dura, e não é isso. A exortação fala de consolo e encorajamento. Encorajamento, né? Não é apenas de
de dar uma paulada na moleira do peão, mas é encorajá-lo a não se entregar às dificuldades e aos cantos da sereia que vão imobilizando, né, como a fábula fala, a capacidade do pensamento e de se manter numa direção única. Por quê? Porque parece que estamos perdendo o melhor da vida, né? E os causadores de alegria precisam entender que essa é a porção que me falta, às vezes, para ser, de fato, mais capaz de acompanhar a verdade da vida, da minha própria vida e da vida do outro. Então, não se furte de consolar e encorajar quem quer que seja, por qualquer motivo que seja. Fala de amar, fala de ter bondade, até com aqueles que não são tão amáveis para conosco, deixar a gente na mão, largar a gente em algum canto por aí, em algum momento. Esses também têm espaço na nossa vida e precisam ser encorajados e consolados, assim como nós mesmos. Terceiro lugar, o texto vai falar que os causadores da alegria precisam ter comunhão no Espírito, né? Aqui a ideia de que não há divisões, não há fomento de divisões, né? Eu estava assistindo um dia aí um episódio da Liga da Justiça, né? Capitão América, Homem de Ferro e aquela galera toda. E aí surge um inimigo, né, que queria acabar com eles. Ele falou assim: olha, eu não sou capaz de acabar com eles, mas eu posso fazer com que eles acabem um com o outro. Entendeu, não? O diabo, o inimigo e nós mesmos podemos acabar um com o outro. Nem precisa da ajuda do inimigo. Paulo está afirmando que se alguém está em Cristo, ele não tem um espírito faccioso, ele não vai colocar lenha numa fogueira apagada. Ele não se deixa usar para causar problemas. Ele não divide a igreja em grupos que não se relacionam mais. O alvo é pensar a mesma coisa. E aqui eu vou dar uma de Dilma. Pensar a mesma coisa não é pensar sobre a coisa. Tá? Eu explico. Pensar a mesma coisa que significa que o seu alvo é um só. Que você tem um propósito de crescer, de amadurecer em Cristo. Mas os seus caminhos podem não ser os meus caminhos. Você pode pensar assim: nossa igreja, por exemplo, né, precisa de um ministério melhor com as crianças. Ué, ninguém vai fazer? Quem? Não. Irmão, faça isso se Deus tem te tratado. Se prepare, se deixe avaliar para ver se você é a pessoa certa e se isso realmente veio de Deus. Porque se veio de Deus, você é a pessoa certa, você tem todo o talento e você vai causar as impressões que precisa. Se você falhar em alguma coisa aqui, talvez não é um desejo seu, que Deus não te preparou para isso. Isso pode levar uma outra pessoa a pensar que ela precisa de um projeto de pequenos grupos. E que ela entende que isso vai ajudar muito o evangelho a crescer e ela quer que comece na casa dela. Você entende? Então, pensar a mesma coisa não é pensar só sobre a coisa. Nós precisamos, então, olhar para a coisa, para o Evangelho, para a graça de Deus, para o projeto dele na nossa vida, enquanto algumas coisas vão ser feitas diferentes com o mesmo propósito. Consegui? Não. Uma pessoa que não admite ser corrigida biblicamente, por exemplo, não tem essa comunhão no Espírito. Por quê? Porque as atitudes são contenciosas. Ela pensa assim: não, o pastor, ele acha que sabe tudo. O pastor não sabe tudo, mas ele sabe o básico para viver o Evangelho. Ele sabe e conhece todas as dificuldades que o Evangelho pode ter. Ele foi preparado para isso, para cuidar da igreja e corrigir biblicamente aqueles que estão andando de maneira desordenada, né? Essas pessoas vão aborrecer outras pessoas, vai agir para colocar uns com os outros, né?
Liga da Justiça aqui. O Espírito Santo, na verdade, é o princípio que une a igreja. Quando alguém provoca problemas, não tem vontade de resolvê-lo por meio do perdão, porque o perdão eu não vou dizer que é a única coisa, mas de fato eu acredito até que seja mesmo, a única maneira de resolver problemas, porque quando nós falamos de alguém, quando nós causamos aborrecimento, quando a gente ofende alguém, as palavras que foram ditas ou as coisas feitas, elas não podem ser retiradas. Sabe a água que passou por debaixo da ponte? O leite derramado? Conhece essa história? Bom, então significa o seguinte, que eu não sou capaz de trazer tudo de volta da maneira igual, a não ser que você me perdoe. E perdoar significa que aquela situação você não vai me cobrar mais. Talvez você vá lembrar o resto da vida, dependendo do que for, né? Mas você não vai me cobrar, porque você já me perdoou. E é assim que se trabalha. A igreja sem perdão é um clube. E um clube ruim também, né? Então, se a igreja, se esse lugar onde Deus quer nos treinar para a vida, ele não exerce perdão, então como é que eu vivo? Eu lá fora. Não é? Quando o perdão existe, indica uma vida onde o Espírito Santo não domina. Se não existe perdão, não tem ação do Espírito Santo lá. E o Espírito Santo existe no amor. Por quê? Né? Lá em Gálatas 5:22 diz que o amor é um fruto do Espírito. E em quarto e último lugar aqui, os causadores da alegria têm profunda afeição e compaixão. Na sua Bíblia talvez esteja, e no meu caso, na nossa Bíblia que a gente leu aqui, entranháveis afetos. Né? Os judeus diziam que de onde vêm as emoções eram as entranhas. Né? A ideia aqui é de se sensibilizar com as necessidades dos irmãos. É ser altruísta. É ser capaz de ter empatia das necessidades, das dificuldades e não pensar em mim. Porque esse organismo chamado igreja, esse sujeito e essa sujeita, que é a causadora da alegria, precisa ser constante e coerente. É uma palavra que a gente vai ouvir muito, né? Por quê? Porque somos diferentes. Compaixão significa sentir a dor do outro ao vê-lo sofrer. Significa que eu vou amar você ainda que você não esteja pronto para ser amado. E às vezes nem quer ser amado. Não é? Eu vou tomar todo o cuidado e vou ajudá-lo. Agora lembra, a gente está falando com adulto. Então, falando com adulto significa que você precisa dar alguns passos também para mudar isso. Por quê? Porque você é um causador da alegria. Amém, irmão? Espero que você esteja disposto a isso. Né? Demonstramos preocupação uns com os outros. Eu vejo muita preocupação uns com os outros. As pessoas às vezes me ligam aqui da igreja, né? Ai, pastor, o senhor falou com alguém da igreja? Falei, e aí, como é que tá as coisas? Tem alguém precisando de alguma coisa? Não tem precisando? Nós ganhamos umas cestas básicas, mais de 20 cestas básicas. Algumas pessoas da igreja estavam precisando, mas a maioria foi entregue para pessoas ao nosso redor, ao redor da nossa família, lá do Monte das Oliveiras da Bom da Serra, que precisavam, pela misericórdia de Deus, a maioria dos membros da igreja não precisavam, então foi usado com outro propósito. Amém? É isso, preocupação uns com os outros, mas é só essa preocupação? Não. Né? Na verdade, o que nós mais precisamos é esse entendimento pessoal que a graça só ela pode dar. Boa parte dos nossos problemas na igreja diz respeito à falta de afetos e misericórdias. Você que é um causador da alegria, como eu, e precisamos ser, temos que ter esse propósito, sermos causadores de alegria, a gente tem que entender que a nossa alegria, a alegria que é proposta e é dada e oferecida, ela é básica para qualquer outra coisa que venha atrás, que venha junto. Somos iguais, irmãos. Cuidemos para sermos diferentes. Olha a Dilma de novo aqui.
O que eu quero dizer aqui? É que nós somos iguais no propósito, no fato, no jeito, no caminho, mas precisamos ser diferentes para cuidarmos de situações específicas onde foi Deus que Deus preparou você para isso. Irmãos, concluindo aqui, a alegria é uma obra, o que pressupõe trabalho, empenho, dedicação. Tudo isso regado à palavra de Deus e à ação do Espírito Santo que distingue o certo do errado. Seja você um causador de alegria a partir de hoje, porque Deus já te deu a condição para entender a alegria que Ele espera que você tenha, porque Ele é o autor dessa alegria. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia alegre no Senhor e que você decida ser esse causador de alegria como Deus requer. Deus te abençoe, um bom dia para você e que você tenha toda a experiência para viver isso nesse dia. Amém.